Boa noite meu amigo, boa noite minha amiga, eu sou Paulão do Bem e a partir de agora estaremos dando início ao nosso programa Conversa Afinada, de segunda a sexta, sempre a partir das 19 horas. Salve, salve, noite de segunda-feira, 21 de dezembro, hoje o Conversa Afinada está entrevistando o São Gonçalense, filho da comunidade de Uruaçu, renomado professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Dr. Luciano Rodrigues, físico, cientista dos mais renomados do Rio Grande do Norte, e que nos dá o prazer, o privilégio de, em sua corrida agenda, tirar 60 minutos para nos conceder esta importante entrevista. E você irá, junto com todos nós, se deliciar a partir de agora, entrevistando uma das histórias mais bonitas de um filho são gonçalense. Quero pedir licença para ocupar a tela do seu celular, a tela da sua televisão, a tela do seu computador. Você pode também nos ajudar fazendo o programa conosco, deixando seu comentário, pergunta, sugestão ou crítica na nossa barra de comentários, que o nosso companheiro Rafael Melo, já posicionado, estará lendo e interagindo conosco, fazendo mais este grande programa. Boa noite a Bruno Aleph, boa noite meu amigo, companheiro de trabalho, Carlinhos Graxa. Boa noite, Paulão, boa noite, professor Luciano. Prazer recebê-lo aqui na bancada da Conversa Afinada, nessa segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Meu amigo Rafael Melo, aqui nos comentários, Bruno Aleph, que está ali na técnica de imagem e som, e aos internautas, que são a razão maior dessa nossa Conversa Afinada. Muito bem. Eu quero ir lá para o meu amigo Rafael Melo, que já está posicionado e companheiro também de programa, para juntos com Carlinhos Graxa e os nossos internautas realizarmos mais um grande programa. Ele já está aqui posicionado, o professor, o físico Luciano Rodrigues. Boa noite, Rafael Melo, mais um grande programa. Boa noite, Paulão, boa noite, Carlinhos Graxa, boa noite ao professor doutor, Luciano Rodrigues, que hoje aqui nós estamos recebendo um professor, da Academia Científica. Isso é muito bom para nós, acho que para os nossos internautas que estão nos acompanhando também, nessa noite de segunda-feira, já estamos com 8 minutos de live, já mais de 20 pessoas aqui acompanhando. Quero dar aqui os primeiros abraços da nossa live para Paulo Góes Locha, nosso amigo Locha, Patrícia Bezerra, Ingrid Meira, Washington Lobo, pai de esqueci o nome dela. Eu chamo de Lobinha. Lobona. Lourdes Silva, Lobona. Paulo Góes aqui, que o doutor Luciano Rodrigues nos representa e merece o nosso respeito. O Washington Lobo disse que quer desejar um Feliz Natal, próspero novo para todos da bancada. Obrigado, Washington. O senhor também, Washington. Irani Pereira também dá boa noite. Feliz Natal para todos nós. Boa noite, Diva Irani. Tavares da boa noite. Lourdes Silva manda um abraço a todos, obrigado. Abraço, Geraldo Eduardo, boa noite a todos. Aqui Carlinhos Graxa. Novo Amarante está com a gente, obrigado pessoal Novo Amarante. Vitor Bezerra, boa noite a Carlinhos Graxa, Paulo e Rafael Melo, boa noite Vitor. Antônio Lima e Francisco Alexandre, boa noite para todos nós. Nessa noite de segunda-feira, iniciando a semana com essa live com o professor doutor de Física, Luciano Rodrigues. Pode seguir, Paulo. Muito obrigado, Rafael. O Locha já abriu os comentários, dizendo: doutor Rodrigues, professor Luciano Rodrigues nos representa. Um abraço ao amigo Paulo Góes Locha. Boa noite, Luciano Rodrigues, doutor professor Luciano Rodrigues, da UFRN, físico e cientista, não pode deixar de ser. Boa noite, nossos microfones estão à sua disposição. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Antes de agradecer o convite, eu queria parabenizar o programa. Tenho acompanhado através de Carlinhos. E eu acho que foi uma iniciativa muito boa para divulgar
as coisas boas de São Gonçalo. E eu acho que o programa é tão bom que quando eu fui convidado, me senti honrado. Então, agradeço o convite, aproveito para dar boa noite aos 4 aqui da mesa e aos internautas que estão nos assistindo. E já estão interagindo Espero conosco. contribuir um pouco com o que eu tenho feito ao longo da minha vida, sobretudo com os estudantes, né? Porque Isso. todo professor, antes de mais nada, só pensa mais nos estudantes, nos mais jovens, no futuro da nossa nação. Muito bem. Professor, o senhor tem uma história muito bonita. O senhor é São Gonçalense, mais precisamente da cidade de Uruaçu. E o senhor é um homem que rodou o mundo. Hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Físico, um homem que tem mais de 100 artigos em revistas do mundo inteiro. Me conte um pouco dessa história deste São Gonçalense que representa e muito para quem está nos assistindo e é desta cidade humilde. O senhor nasceu em Uruaçu. Como foi os passos para chegar até onde o senhor chegou hoje? Eu vou resumir um pouco, né? Porque a história é longa, mas realmente eu sou de Uruaçu, aquele era meu mundo quando criança, e a gente, quando criança, acha que nunca vai sair daquele mundo. Então, eu tive a sorte de ter uma mãe professora, foi a minha professora. Qual o nome dela? A professora Albaniza Matilde, que foi professora, não minha, mas de várias gerações, de Uruaçu, de inclusive São Gonçalo, minha também, viu? Professor aqui de Carlos Graxa. E a minha mãe... Sua mãe era professora e seu pai? Meu pai, um simples agricultor. Meu pai não estudou, Sim. porque ele, logo cedo, ficou sem pai e mãe, com 10 anos de idade, teve que tomar conta dos irmãos mais novos. Sim. Então, ele não teve a oportunidade de estudar. Mas era um grande homem, um homem de bem, e também deu o suporte, todo o suporte necessário que minha mãe precisou, e a família grande, a família antigamente era grande, né? Toda a família. Quantos irmãos? Somos 8. 8. 8. E mamãe visionária sabia que Uruaçu era muito pequeno, apesar de muito querido, para o futuro dos filhos dela. Então, de uma maneira ou de outra, conseguiu, sonhava em enviar os filhos para Natal, porque naquela época só tinha até o 3º ano primário no Uruaçu. É bom dizer que no Uruaçu dessa época não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha estrada, não tinha transporte. Era como se fosse uma vila isolada. O nome da escola se chamava Escola Isolada. Então, aparecendo lá um padre salesiano para celebrar a missa, os mártires, aquela coisa toda, né? Então tem essa conexão. E eu fui escalado para ajudar a celebrar a missa, né, dominical lá. Fiz a amizade lá com o padre Agostinho, e o padre almoçava, jantava lá na nossa casa, e eu acho que ele, conversando com a minha mãe, conversando comigo, e por que esse menino vai ficar por aqui? Por que ele não vai para Natal estudar? Então, ele me concedeu uma bolsa do Salesiano. Eu digo que tive sorte, nem todo mundo tem uma sorte dessa. Verdade. E fui para Natal, para casa de uma tia, com a estrutura difícil, porque minha tia não era muito melhor, a situação financeira dela não era muito melhor do que a nossa, mas a gente via, mamãe via, que se você é pobre, se você não tem nada, se você não tem oportunidade, a única forma de você ascender na vida é através da educação. Então, a minha mãe realmente foi uma heroína. Mandou todos os 8 filhos, de um em um, para a casa de A, para a casa de B, de um em um, só estudou quem não quis. Então, eu tive esse privilégio e devo e agradeço aos salesianos, porque eu estudei primário, ginásio e não estudei o colegial no Salesiano com bolsa. Eu era uma espécie de propriedade do colégio. Entendeu? Professor, você começou na escola pública e através de um padre Agostinho você chegou ao Salesiano com a bolsa inteiramente 100%. 100%. Mas não foi só pela amizade? Não. Eu posso dizer, para responder a sua questão,
eu era, modéstia à parte, muito bom em matemática. Então, e Padre Agostinho era professor de matemática. Então, ele não gostava que os alunos tivessem professor particular. Então, ele me levava lá, aquelas reuniões de pais e mestres, para reclamar dos pais que não deviam colocar aula particular de matemática, porque misturava com a aula dele e o aluno não aprendia nem uma nem outra. Então, ele me levava e dizia: Luciano, você tem professor particular? Não. Você é de onde? De Uruaçu. Você tirou quanto? 10. Parecia aquelas coisas de escola de samba, né? Sim. Tirei 10. Então, o padre, num certo sentido, me usava. Ele viu em você um potencial. Não é à toa que eu ganhei a bolsa, não é só porque eu ajudava, eu devo dizer isso, né? A celebrar a missa. Porque realmente eu me destaquei. Ele usava o senhor para fazer com que os pais, os outros alunos, se espelhassem. Não resta dúvida. Então, como é que um rapaz, um menino, com todas as dificuldades. Você saiu do Uruaçu com que idade? Eu saí do Uruaçu com 9 anos de idade. Eu completei 10 anos já em Natal. Em 62 eu saí. Audacioso. A minha mãe, a primeira vez que me deixou no Salesiano, aquilo é muita coragem, eu não queria coragem hoje de fazer com o filho. Me largou lá no Salesiano com 9 anos de idade e voltou para São Gonçalo. E eu tinha que pegar o ônibus sozinho na volta, morando nas Quintas, muito longe, né? Na casa da sua tia. Na casa de uma tia. Como é que você deixa uma criança de 9 anos ir todo dia para o colégio, voltar no ônibus? Realmente. Mas não tinha outra saída. Aí, doutor Luciano, só o estudo mesmo, ou o senhor chegou a trabalhar? Não, eu não trabalhava. Só se dedicava ao estudo. Primeiro porque não tinha, não era fácil conseguir trabalho. E alguma coisa que tinha, eu tive o feeling de saber que se eu fosse trabalhar, eu ia trabalhar para comer, para me vestir. Para se manter. Para se manter e eu não ia estudar. Eu tinha tinha que escolher. Logo pequeno, logo criança, eu tinha um foco. O foco lá na frente era seguir o rumo da educação, nunca parar. Não, ainda hoje não paro. O senhor queria ser professor? Eu queria ser um cientista. Um professor é concomitante, né? Uhum. Aí estudou no Salesiano. Aí não tinha colegial. Sim. Lá eu fui para o colégio estadual. O Winston Churchill estava abrindo. Estava abrindo. Na cidade da primeira turma do Churchill. Foi mesmo. Paulo, deixa eu pegar aqui um gancho, por favor. Você escola pública em Uruaçu, pouco tempo, foi embora para Natal, o Winston Churchill. A escola pública, muito se insinua de que perdeu o valor e que não tem mais aquela serventia que tinha antes, mas você passou pela escola pública numa época em que a escola pública era muito respeitada. Recentemente você veio aqui na inauguração da Universidade Aberta do Brasil, ali no Polo do Saber, onde está fincado o IFRN, a Escola Dom Joaquim de Almeida, que é o CEMEF, né? A primeira escola na sede do município municipal e a Universidade Aberta do Brasil. A importância dada pelo gestor na educação pública hoje ainda é o caminho, professor? Não resta dúvida. Eu vou falar duas partes. A primeira parte para dizer que naquela época realmente a escola pública era de qualidade. Quando o aluno não era fraco, o professor botava na escola particular, tinha aquela coisa, pagou, passou, aquela coisa, né? Então, o Ateneu, o Xuxa, eram escolas de qualidade. Eram as escolas mais renomadas. Eram renomados, professores de qualidade. Winston Churchill, a segunda Ateneu. parte, essa parte que você falou aqui, eu vim conhecer o Polo do Saber, trazido até por você, que queria me apresentar, participei da inauguração. Então, São Gonçalo, eu acho que está tomando um rumo diferente, um rumo novo. E nós que somos professores, nós que fazemos ciência, temos essa sensibilidade. Eu cheguei e eu vibrei, porque é difícil uma pessoa se preocupar com a vida dos outros, entendeu? Muita gente quer o cargo, pela fama, mas se preocupar com a vida hoje dos você outros, vê com o futuro. Você vê o gestor preocupado com isso, com a educação? Eu acho que de um tempo para cá, aqui em São Gonçalo tomou um novo rumo, e eu espero que continue. Não é o Luciano que está falando, é o povo que tem apoiado. Não é à toa que o atual prefeito foi renovado o seu mandato. Não é Luciano que está aprovando o atual prefeito, Paulinho, não é isso?
Quem está apoiando é o povo. Aproveitando esse gancho aí, você saiu daqui sem estrutura nenhuma e hoje a gente sabe que a educação de São Gonçalo, você é professor da universidade, você vê lá, chegando o ônibus daqui de São Gonçalo, gratuitamente. São Gonçalo hoje tem o Instituto Federal, que é uma universidade, tem a própria universidade. Que recado você deixaria hoje para os jovens são gonçalenses? Não, o recado que eu deixo é, se eu conseguir, andando em cima de caminhão de tijolo, andando a pé, carona. Se você perdesse o ônibus que saía de manhã, que passava em Santo Antônio ou em Macaíba, você só ia para Natal ao meio-dia. Porque não dava para ir a pé, porque é um perto longe, né? É perto de carro, longe para ir a pé. Então, hoje tem tudo. São Gonçalo hoje tem até aeroporto internacional, né? Estrada. Você chega hoje do Uruaçu, não acha lugar para estacionar um carro. Tem carro em tudo que é lugar. É outro mundo. O jovem hoje, as estradas, os caminhos estão abertos. Então, porque o que acabava antigamente com o país, um país Uruaçu, pobre, a falta de oportunidade. Uruaçu tem um potencial religioso hoje. Tem. Não é? Os mártires. A tendência do Uruaçu é crescer. É ser um polo turístico. O que eu quero falar é que muitos jovens se perderam por falta de oportunidade. Eu dei sorte. Foi uma boa da natureza, vamos chamar assim. Porque meus contemporâneos lá não passaram do 3º, 4º ano primário, né? Que é uma pena. Mas quanto talento se perde? Eu não estou querendo dizer que a educação vai querer para todo mundo ser cientista, todo mundo ser médico, não é isso não. É dar oportunidade igual a todos. Os melhores vão se destacar. Democracia, e abraçar a oportunidade. Democracia, para mim, é desigualar os desiguais. Se você dá oportunidade a todos, tá certo? Os melhores vão ser escolhidos espontaneamente, de uma forma natural. E quem é que ganha, além da família, é a cidade, é o país. O país é que ganha. Vamos rebobinar um pouco aqui, antes de ir para Rafael, que eu tenho certeza que o Rafael tem também perguntas para serem feitas. E após, e o Winston Churchill, quanto tempo o senhor passou lá? 3 anos, o colegial. Colegial, que você diz é o 2º grau. Que é o grau, ensino médio, né? Não é o ensino médio. Daquela época, o chamado científico, né? O científico. Aí terminou, como diz. Terminei, fiz e veio o vestibular. Aí entrei com facilidade, né? No primeiro vestibular passou? Eu entrei em 9º lugar, vestibular toda a área tecnológica. Qual foi o ano? 72. Em 72. Você fez parte da primeira turma de física do Rio Grande do Norte. Aí o professor Liaci Lucena, que era o físico que tinha terminado os estudos dele da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, queria criar o departamento de física em Natal, na UFRN. Então escolheu os melhores alunos do curso. Normalmente as pessoas queriam fazer engenharia, né, na área tecnológica. Medicina. Contra a vontade da área tecnológica. Sim, falando, tecnológica. Às vezes contra a vontade dos pais. O pai, quando eu disse em casa que ia fazer física, foi uma tristeza, né? Mas eu gostava de física, eu sabia que era um curso em implantação, não podia dar errado, senão eu morria ali mesmo. E tanto é que a gente mal se formou, um mês depois já era professor da universidade. 1º de fevereiro de 1976, eu virei professor. Você se formou e já foi convidado a ser professor? Passei um mês depois já era professor da universidade, já com 23 anos de idade. Aí já era para expandir o curso. Aí logo em seguida, passei um ano dando aula, se pensava logo, o Liaci queria formar um time de qualidade. Um time de qualidade se forma com preparação. Então nos enviou para o Rio de Janeiro para fazer mestrado, né? Eu fui para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro. Então fiz meu mestrado lá, com um grego que estava chegando lá, tá certo? Vindo da França, uma estrela lá do CPPF. E tanto é que eu me candidatei para ser aluno do cara. Ele me deu primeiro um problema para eu resolver. Se eu resolvesse, ele me aceitava. Foi a minha primeira teste de fogo. Foi a minha primeira publicação científica. Isso aí. Aí eu virei aluno do cara. Com ele fiz mestrado e doutorado. Em 85, resumindo, terminei meu doutorado e pensava numa experiência internacional. Voltei para Natal, dei aulas, etc. Tinha um rodízio, né? Sim. E fui para a França, passar um ano lá na França, no Centro Nuclear. O senhor vai falar um pouquinho a respeito dessa sua saída do Brasil
após Rafael Melo. Rafael, Só para dar rebobinar ainda nesse assunto, Paulão, que é muito interessante essas histórias, que tem pessoas que não acreditam que Fique à através vontade. da educação a gente pode vencer na vida, né? transforma, né? O senhor estudou em Uruaçu, né? Só recapitulando, estudou em Uruaçu, foi para Natal Salesiano, do Salesiano foi para o Winston Churchill, em 70 e quanto você fez vestibular? 72. 72 fez o vestibular. Se graduou e se tornou professor com um mês depois de graduado, né? Assim, eu acho que foi o senhor que contou uma vez uma história na Câmara, acho que o senhor recebeu alguma homenagem lá, que o senhor falou em um trecho que o senhor pegava carona em caçambas, que saiu da cerâmica. Caçamba de caminhão. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse fato, para mostrar para quem estuda hoje, né, e quem pretende desistir, acha que o ensino médio é o término dos estudos, que vale a pena persistir no caminho da educação. Queria que você contasse um pouco sobre essas passagens, que é incentivadora. Educação é tudo, tá certo? É tudo. O senhor foi homenageado na Câmara Municipal. Se um pai deixa muito dinheiro para o filho pode jogar fora. Mas se ele deixa a educação é para sempre. Ele aprende até como gastar o dinheiro. Ele passa para os outros. Se você olha na rua, as pessoas que têm educação sabem se comportar, tá certo? Não joga lixo na rua. Até nos mínimos detalhes. Não é à toa que as universidades vão buscar os profissionais, que os grandes empresários vão buscar os profissionais nas universidades, o fator da educação. O fator da educação. Gerência de financeira, essas coisas. Então, uma pessoa que tem educação tem quase tudo, porque ela sabe gerir, ela sabe escolher. A vida é cheia de escolhas, não é? Então, uma pessoa preparada sabe escolher melhor do que um despreparado. Correto. Entendeu? Então, a educação, na minha vida em particular, foi tudo, né? Porque, inclusive, eu pude passar isso para as outras pessoas, para os mais jovens. Eu, lá, como eu disse, eu oriento alunos da iniciação científica, do mestrado, doutorado, e tem gente que vem fazer pós-doutorado comigo em Natal. Hoje, Natal recebe gente de fora. Antigamente, a gente ia para fora, né? Hoje, Natal recebe pesquisadores de fora para fazer pós-doutorado. Professor, pegando aí um gancho ainda na pergunta de Rafael Melo, sobre a dificuldade que você tinha para chegar em Natal, andando em cima de caminhão de tijolo, de lenha, de caçamba. Além disso, quando era final de semana, você voltava para Jacaraú, onde seu pai tinha um sítio, para tirar capim lá. Sem dúvida. Enquanto os meus colegas iam para Muriú, para Seresta, violão e tal, eu voltava para ajudar meu pai, que era um agricultor pequeno, pobre. Mas eu nunca reclamei da vida. O bom, eu acho que eu nunca reclamei na vida, porque meu pai sofreu mais do que eu, uma vida dura, né? Dava duro para ver se os filhos melhoravam de vida. A gente, comparado com ele, tinha vida boa, apesar de ir para Natal com pouco dinheiro, com dificuldade. Uma vez eu me lembro que eu entrei num ônibus nas quintas para ir para o Salesiano, sem nem um tostão no bolso. E eu digo, eu não vou perder a aula. Aí eu digo, como é que eu faço? Eu digo, vou dar um golpe. Quando chegou lá no Xuxa, eu abri os bolsos, disse, cobrador, eu não tenho nem um tostão. E o cobrador disse para o motorista, abre aí, tem um liso aqui para descer. E eu não perdi a aula. Eu conto isso para o meu filho, entendeu? Eu nunca perdi uma aula, só se tivesse doente. Aí casou com essa pergunta que Rafael Melo falou. Aí a respeito de ir à escola em caminhão, conta um pouquinho dessa história. É porque o Uruaçu é um polo cerâmico, né? Isso. Então, eu estava lá de época de inverno, tinha aqueles caminhões, a gente conhecia os motoristas, Sim. né? E falar Moreno, conhecia todos. Seu Moreno, A gente tinha um perigo maior do mundo, um caminhão de tijolo lá em cima, aquele Pereirinho, menino, era uma Davi, criança. tudo. Lá em cima, as estradas ruins, os tijolos faziam isso, cortavam os dedos. Sim. Não é? Mas quem quer uma coisa, quem tem força de vontade, Foco. a gente não tinha outra opção. Ou era aquilo, Ou era agricultura. ou nada. Ou ia. Rafael Melo tocou num assunto muito importante. Tem gente que acha que terminar o colegial, O segundo grau, no o caso. segundo grau, encerrou os estudos para ele. Tem gente que pensa assim, né? Não, a universidade é o começo. Imagine o colegial, né? A universidade é o começo. Você se prepara para poder ir para o mercado. Mudou tanto o mundo. Se você tiver um doutorado, não é fácil hoje conseguir um emprego como professor.
É verdade. Então, o colegial é um mínimo exigido para a pessoa ter um mínimo de educação, de conhecimento. Mas é o começo. O início é a universidade. Eu diria que um curso superior não é que você vai exercer a carreira. É que lhe dá um preparo. Todo mundo, quando entra na universidade, vira outra pessoa, não é, Carlinhos? Você Com certeza, não tenha dúvida disso. Você vira outra pessoa, não é só o conhecimento humanístico, é o conhecimento técnico, abre-se portas, janelas, você começa a enxergar Comportamento em si, de modo de geral. outra maneira, entendeu? É muito importante, é a continuação da educação. Muito bem. Rafael Melo. Tem pergunta lá, eu acho. Vamos lá aqui para os nossos amigos que estão aqui comentando com a gente. Um alô para Francisco Alexandre, Diva Tavares. Diz aqui que é uma honra ter um homem desse gabarito representando aqui Verdade. e no mundo inteiro. A conselheira tutelar mais votada da eleição de 2019, Aline Melo, dá boa noite para a gente. E deseja Feliz Natal e um 2021 abençoado a todos. Obrigado, Aline. José Gomes está assistindo, servidor da Procuradoria do nosso município. Francisco Alexandre aqui também está nos assistindo. César Varela está dizendo ao nosso programa Grande Mestre com o professor Luciano Rodrigues. Dionísio Sueli também está aqui. A família Rodrigues de olho na conversa afinada. Obrigado a todos da família Rodrigues por estar assistindo a gente. César disse que Luciano Rodrigues é diferenciado. Grande poliglota. O senhor fala quantos idiomas, professor? Eu Rapidinho. falo 4 idiomas. 4 idiomas, quais são? O nosso, obviamente, né? Aham. Fui para a França, como eu estava falando, passei um ano na França, me preparei para ir para a França, em francês. Morei na Alemanha, mais um ano, mas não falo alemão, falo inglês. Inglês é a língua Mundial, da física mundial, né? Tem que falar inglês se você quiser ter algum progresso, entendeu? E espanhol, né? Então, entendo italiano, porque você Lê muito roda artigo, o mundo. lê muito As artigo, línguas né? que você não fala, arranha também. Morou na França, Eu Alemanha. passei um ano na França, fazendo um pós-doutorado no Centro Nuclear da França. Em seguida, o meu supervisor lá se mudou para os Estados Unidos, aí eu tive que ir para a Alemanha. Então fui para trabalhar com o professor Dietrich Stauffer. Eu nunca tinha visto o cara, porque hoje com a internet, todo mundo vê todo mundo. Naquela época, 87... Você conhecia o cara no aeroporto lá? Eu conheci o professor Stauffer quando cheguei na estação, na Hauptbahnhof, em Colônia, cidade de Colônia, na Alemanha. Né? Água de Colônia, as mulheres sabem, né? Que vem a origem da cidade de Colônia. Então, o professor despega um táxi, falando em inglês, que eu estou no departamento de física te aguardando. Passou o endereço, já estava nevando e eu cheguei e o cara não estava. Eu cheio de mala, foi um horror. Entendeu? Até encontrar o professor. Vamos aqui ainda com o César Varela, dando um abraço para o primo dele, que é o professor Luciano Rodrigues, dando um alô para o Wesley Monten, Francisco Alexandre, Leonardo Araújo, grande Luciano, parabéns pela sua grandiosa história. Essa filha, Luciano Augusto? Leonardo Augusto, quer dizer, está aqui nos assistindo. Diva Tavares, Carlos Varela também está nos assistindo, especialista Luciano Rodrigues, Magno Reis, Vanúbia Brito, Caliane Constantino, Caio Vinícius aqui do Canaã, Ruth Oliveira, Deleon Máximo, Rafael Didu, Marcos Oliveira. Grande Rafael, lá de Alagadiz Grande. Alagadiz, Marcos Oliveira, nosso amigo, nosso blogueiro de São Gonçalo, grande observador da polícia. Meu primo. Marcos é meu primo de jeito. Como é que você diz? Essa varada aqui, José Irlan Mariano, né, companheiro de trabalho. José já mandou até uma pergunta, não foi, Rafael? No atual, é um comentário aqui, quase uma carta. Mas vamos ler. Boa noite a todos. No atual momento que estamos enfrentando com essa pandemia, a questão da possível vacina para a cura da Covid-19, gostaria de saber do professor Luciano, mesmo sabendo que não é da sua área específica, mas se ele puder explicar como é feita uma vacina e, além dos testes feitos, explicar também essa história de placebo. Obrigado, um forte abraço ao amigo Major Carlinhos. Quem foi que fez a Irlan pergunta? Mariano, lá de... Trabalha com Carlinhos Graxa na Guajuru. Olha aí, pergunta interessante. Posso falar? Mas só completando o bloco anterior, Sim. eu passei mais 2 anos na Universidade de Boston, nos Estados Unidos.
nessa sequência. Sim. Eu queria uma experiência numa universidade americana. Sim. E eu digo, quero completar minha formação com... Botar um carimbo de... né? Exatamente. Diante de todos esses países que você passou, né? França, Alemanha, Estados Unidos. Aonde é que a física se destaca? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Disparado. Disparado. Tem um colega meu que disse, minha carreira começou quando eu fui para os Estados Unidos. Você vai, Boston, por exemplo, e área tem 54 universidades. Você já viu falar em Harvard, né? Harvard. Tem a melhor medicina do mundo. Eu acho que, não sei se tem algum médico assistindo aí, é feita em Harvard, West General Hospital. Lá então, a tomografia computadorizada, que eu vou falar daqui a pouco, foi desenvolvida em Harvard. O cara ganhou o prêmio Nobel. Todo mundo sabe o que é a tomografia, a ressonância magnética. Que eu acho que não tem um bloco aí, eu acho que vocês vão querer que eu fale, né? Das Responda ao nosso amigo. Agora vamos responder aqui a vacina. Como é o nome do... José Irlan Mariano. Eu vou chamar Mariano. Mariano, como você disse, eu não sou especialista, tá bom? Essa parte de placebo é na fase de testes, tá bom? Da vacina. Teste 1 faz com 100 pessoas. A fase 2 com 1.000, a fase 3 com 10 mil. Como é que funciona? O ser humano, ele é muito sugestionado, é muito psicológico. Você cai, a mãe diz, dá uma água para o menino, aí o menino para de chorar. Aquela água não resolveu coisa nenhuma, é o cérebro que... É psicológico. Então, se você pegar 10 mil pessoas e der para elas a vacina... Entendeu? Aí o cérebro vai se sugestionar, o cara vai achar que está imunizado e fica imunizado por algum tempo, tá certo? Mas não está imunizado. Então, como é que é feito? Você pega 10 mil pessoas com vacina e 10 mil placebo. Placebo seria uma pílula de farinha, uma coisa que não serve para nada. Não vai fazer efeito nenhum. Uma injeção com água. Né? Aí a pessoa que vai tomar esse teste, não é vacina ainda, é teste, ele sabendo que pode estar tomando a vacina ou o placebo, ele não vai se sentir imunizado, entendeu? Porque ele não sabe se tomou a pré-vacina ou o placebo. Então, é para eliminar a sugestão do cérebro, é para eliminar essa parte do psicológico. Agora, a pessoa que está administrando a vacina sabe. Aí na hora ela aplicou das 20 mil pessoas, depois separa os placebos para um lado, tirou o lado psicológico e vai ver a famosa eficácia naqueles 10 mil que realmente receberam a vacina. Então, se você mandar para uma revista famosa, Lancet, etc., um teste, se você não botar placebo, eles não aceitam Eles não aceitam o artigo. Tem que voltar. Quer dizer que você tem que ter. Agora é bom que se diga para Mariano que isso é na fase de teste. Depois que a vacina tem eficácia, acabou o teste. Mas eu acho que eu queria falar outra coisa ainda, que é o seguinte. O que é a vacina? Eu acho que ele perguntou isso também. Também a vacina é o seguinte. O corpo nosso é uma máquina maravilhosa. Ela se defende com os chamados anticorpos. Mas às vezes, se vier uma carga viral muito grande, ele não consegue se defender. Então, o que é a vacina? É você botar uma carga viral pequena, às vezes o vírus inofensivo, tal, para ensinar o corpo a se defender num ritmo lento, para ele ir aprendendo a se defender. Quando o corpo aprende a se defender, por isso que a vacina é feita com o próprio vírus, entendeu? Você ensina o corpo da pessoa a se defender daquele vírus, dando a se armar e se defender. Uma carga viral pequena. Quando ele se preparou, aí vai para a rua. Se vier a carga grande, o corpo sabe se defender. E essa é a filosofia de qualquer vacina. Entendeu? Ou então, o soro antiofídico, lá do Butantan, entendeu? É feito com o veneno da cobra. Dentro dessa pergunta... Vamos ler mais comentário aqui, que tem um bocado. Tem mais comentário? Tem. É importante até a gente ler. Boa noite. Jornal aqui, viu? Ao professor... Peraí. João Ferreira pergunta aqui. Boa noite. Queria saber como é que o professor Luciano vê o nível do curso de Física da UFRN em relação aos outros estados, uma vez que ele viaja bastante e conhece diversas universidades. É aqui a pergunta de João Ferreira
saber do senhor como é que o senhor enxerga o nível do curso de física aqui no estado do Rio Grande do Norte em relação aos outros 26 estados do país. Boa pergunta, né? Excelente pergunta. O nosso curso está muito bem. O curso é medido, um curso pode ser medido, tem várias maneiras de medir um curso, pela quantidade de bolsistas do CNPq do curso. O Conselho Nacional de Pesquisa. Do Conselho Nacional de Pesquisa. Então, nossa pós-graduação, por assim dizer, mais da metade do corpo docente é pesquisador bolsista do CNPq. Essa bolsa é dada de 4 em 4 anos, você tem que fazer um relatório. Se você não produzir ciência, não publicar artigos científicos em revista de difusão internacional, você perde a bolsa. Então, o nosso departamento, a nossa pós-graduação, porque o departamento é para ensino e para pesquisa, o departamento de ensino e de pesquisa. Os dois têm que funcionar bem. Eu ganho salário, principalmente para dar aula, para o ensino. Eu me dedico de corpo e alma ao ensino. Mas não descuido da pesquisa. Você falou há pouco tempo que você recebe aqui alunos de doutorado, né? Eu sou pesquisador 1 do CNPq. Você começa como pesquisador 2. Tá certo? Aí você, ao longo do tempo, você é promovido. Eu sou um pesquisador 1 do CNPq. Agora, no próximo ano, eu vou fazer relatório, tentar renovar a minha bolsa. A bolsa não é dada para o resto da vida. Você tem que, 4 em 4 anos, você tem que ser comprovar por um julgamento, se submeter a um julgamento. Então, respondendo, tem como se fazer um comparativo? Nós estamos muito bem no cenário nacional. É isso. Tem como se fazer um comparativo no cenário nacional? Tem algumas instituições que, a USP, o CPPF, onde eu fiz, eles estão eles estão na frente porque sempre estiveram. Entendeu? A USP é um estado rico. Isso. Entendeu? O Rio de Janeiro também, apesar dos problemas que está enfrentando, sempre foi um estado rico. Agora, pela idade do curso para nós aqui, para o nosso esforço, pelo começo, por tudo que a gente fez, eu responderia que nós estamos muito bem. Nós fazemos ciência aqui de nível internacional e mandamos nossos estudantes para universidades dos Estados Unidos, da Europa, fazer o chamado doutorado de sanduíche, que significa passar um ano lá de experiência. Recebemos professores, nós temos aqui do lado do Departamento de Física um instituto internacional que tem o tempo, só tem 1 ou 2 professores que têm cargo efetivo, o resto é só gente, todos os outros são pessoas que vêm passar 6 meses, 1 ano. O Rio Grande do Norte, e tem uma escola também de ciência e tecnologia, que também é um grande... O Rio Grande do Norte tem uma física de qualidade em quantidade e qualidade. Nós estamos... O aluno que quiser fazer física no Rio Grande do Norte, ele está bem servido. Tem essas... Fora os institutos federais, né, que também são de qualidade. Professor Luciano. Vamos para cá. Tem muita pergunta ali. O pessoal quer explorar o entrevistado. Um abraço, agradecer a audiência do secretário adjunto de Finanças, São Gonçalo, José Batista. Grande Rangel. Reabe Oliveira da Bande pra gente. Só para completar, certo? Pode completar. E tem Mossoró também, que tem tem a universidade, tem a UERJ, são lugares de qualidade também. Alan Davi, lembro do professor jogando no veterano de Uruaçu, eu era criança, quando o professor Luciano. Tem um rapaz aqui que viu o senhor jogando no veterano de Uruaçu. Luciano Davi, eu acho. Coima Barbosa está com a gente, César Varela ainda, Geraldo Eduardo Xavier Novo Amarante, valeu. Cassiano Soares, tive aula com ele, grande Luciano. Carlinhos Cabral, vereador eleito São Gonçalo do Amarante e diplomado. Professor Luciano, um leitor pediu para você falar sobre a vacina e o placebo. Já foi falado de IVA, Geraldo Eduardo aqui, José Irã, Renan Celso Gleison, ótima entrevista. Rita Vilas Boas, José Mariano, Ingrid Meira, Dione Sueli, a mãe do professor Luciano está orgulhosa. Comenta aqui Dione Sueli. Neto Laminha, dá boa noite para todos. Neto Laminha. Para vocês. Conterrâneo de Uruaçu aí, ó. Uruaçu, né? Laminha. Seu primo, né? Um dos melhores restaurantes de São Gonçalo é do nosso amigo Neto Laminha. Sempre recebe muitas pessoas aqui da cidade e também de fora da cidade e outros estados. Um alô para o vereador Nonato Queiroz, vereador eleito e diplomado. Está aqui nos assistindo. E Manuel Casimiro de Albuquerque. Já vamos com 44 minutos e 30 pessoas nos assistindo aqui na live de hoje. Meus Isso amigos. É muito bom. Paulão, Carlos Graxa e professor Luciano Rodrigues. Vamos lá. Vamos lá, Carlinhos Graxa. Professor Luciano,
Você tem mais de 100 publicações em revistas científicas. Consequentemente, já participou de inúmeros congressos internacionais, nacionais. Destaque aí dos congressos que você participou aí, os dois mais importantes, assim. Pronto, porque 2 ou 3, fique à vontade. tanto o artigo científico, sobretudo os artigos científicos, é difícil você dizer qual o melhor, porque é como perguntar a um pai qual o filho melhor. A gente gosta de todos, que a gente fez com Agora, com relação ao congresso, é mais fácil responder. Né? Porque tem congresso que tem um grau corresponde à sua de importância expectativa, maior, né? tem congresso que não corresponde à expectativa. Mas dois que me marcaram, foi 100 anos da Sociedade Americana de Física, que foi comemorado em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio e o prazer de participar, e lá foram convidados todos os prêmios Nobel de Física e Química que estavam vivos, né? Tinha 40 prêmios Nobel numa sala. Um momento ímpar. E eu estava lá no meio, né? Então aquilo eu não vou esquecer realmente. nunca. Entendeu? E outro. Se está ao lado de um prêmio Nobel, já é. 40. E está ao lado de 40. Não vou esquecer nunca. E o segundo, eu fui para uma conferência em Tóquio, no Japão, organizada pelas Nações Unidas, e eu tive o privilégio de receber um convite da ONU, né? Com tudo pago para participar. Era o Ano Internacional do Sol, eu estava trabalhando com redes complexas, as minhas redes parecia o globular cluster, que é uma coisa lá de astronomia, e eu não sei por que eles acharam o meu trabalho, e eu tive esse privilégio junto com o professor Constantino, que tinha sido meu orientador. Não sei se foi ele que me indicou também, pode ter sido, que ele era um dos organizadores do evento lá, e eu não posso esquecer, um dia um cara de Uruguaçu ser patrocinado pela ONU para ir para o Japão. É uma coisa, modesta parte, que mexe com qualquer um. Verdade. Qual foi o ano disso, professor? O senhor lembra qual foi o ano? Eu quero só pedir licença, dar um tempinho, porque nós temos recadinho de Natal e Ano Novo de dois amigos nossos, colaboradores do programa Conversa Afinada, que o nosso Bruno vai colocar no ar, e em 30 segundos nós voltamos. Olá, meus amigos do programa Conversa Afinada, passando aqui para desejar a todos os usuários do transporte público de São Gonçalo do Amarante um Feliz Natal e um 2021 repleto de paz, de bênção, um ano realmente abençoado. É o que deseja todos que fazem a Coptagram. Olá, meus amigos do Conversa Afinada. Passando aqui para agradecer a vocês e aqueles que os assistem esse maravilhoso programa, e também desejar a vocês todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que seja de muita paz, amor e carinho. Então, a todas as famílias são gonçalenses, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ok, nós tivemos aí a mensagem do presidente da Coptagram, nosso amigo Evandro Oliveira, e o vereador reeleito Geraldo Veríssimo. Rafael Melo. Falando só para ler aqui um comentário, acho muito importante para o professor, que é de Lívila Carner. Diz aqui, exemplo, professor e pai, te amamos muito, Lívila e Luciano, acho que são seus filhos, né? Que estão aqui comentando e assistindo. Meus filhos, são meus dois filhos. Assistindo o senhor. Estão assistindo, né? A gente nem perguntou quantos filhos o senhor tem e é casado há quantos anos? É bom falar. Eu tenho 2 filhos. Seguiram carreira na física também? Ou o Luciano adora física, Ah. entendeu? Físico vive no meio do mundo, e às vezes a parte emocional, às vezes não tem tanto sucesso quanto a parte da ciência. Parece que as mulheres não gostam muito do cientista. Tem tempo não, né? Não tem tempo. Parece que o cientista gosta mais da ciência. Nós queremos do mandar que- um abraço. E a sua filha é de que área? Ela já... A minha filha é modelo profissional, mora no México, por isso que é muito... sucesso absoluto lá. É mesmo? Ela primeiro terminou aqui o curso dela, ela era monitora do departamento de matemática, muito inteligente, mas resolveu, muito bonita, belíssima, Sim. nem parece comigo, né? Segui Mas pelo... ela resolveu fazer modelo profissional Ah. e vive no mundo. Um outro dia ela foi para Abu Dhabi, ganhava Sim. $1.000 por dia, 15 dias ganhou $15 mil. Então ela deve... Só com a beleza dela. Ela deve ter uma vida, e ela deve conhecer a filha de
Fernando Luiz, que é Fernanda, né? Fernanda, alguma coisa que é É uma do meio, né? É a Acho que é modelo Fernanda do Tavares, Rio. né? Fernanda Tavares, que E no o Rio meu Grande- filho está fazendo concurso para o ITA. Eu vou falar no ITA daqui a pouco, né? mas doutor não, professor Luciano, físico, cientista. No nosso dia a dia, o que é que representa a física para a sociedade, do dia a dia da sociedade? Onde é que você... Porque às Onde a vezes- gente encontra? Eu entendi a pergunta. Às vezes a gente fica enclausurado lá, como se fosse uma igrejinha, né? Isso. Assim, o povo paga nosso salário, o que é que traz de retorno para a sociedade? O nosso trabalho. Pergunta assim, o que a física dá em troca à sociedade, o que ela recebe do governo? Claro, Professor, eu vou dar alguns exemplos, né? Porque a gente não tem tanto tempo aqui. O senhor chegou a falar em tomografia. Pois eu vou falar, mas vou falar. Mas eu vou começar falando pelo laser. Quando eu era criança, as pessoas que tinham 55, 60 anos morriam cegos, né? Por causa de uma simples cirurgia de catarata. Sim. Hoje, com o laser, você faz uma cirurgia em 20 minutos, ou menos. Você faz uma incisão, tira o cristalino, que está opaco, não entra mais luz, e você bota uma lente, e você sai vendo. Entendeu? E é o caso do problema de Isso Paulão. o laser sai da física. E é uma cirurgia onde não tem o toque de ninguém, não tem uma cirurgia limpa, não tem bactéria, não tem nada, não tem as mãos de ninguém. É um feixe de laser que faz a incisão. Sim. Entendeu? Não é invasivo, não é nada. Então isso... A ressonância magnética. A ressonância... Deixa eu falar na sequência outra coisa parecida primeiro. Você tinha rim... nos rins, pedras, tinha pedra nos rins, eu ia que é perguntar. parecido, né? Sim. Aí antigamente fazia Um corte, modo mundo. Aí hoje você hoje um feixe, tá certo? De Laser. Não é laser não, de som, né? De som. Alta frequência de som, você quebra as pedras e ela sai na urina, tá certo? Um feixe de altíssima frequência, porque a frequência audível é de 20 a 20 mil Hz, mas pode ter uma frequência muito mais alta, altamente energética. Seria algo parecido do som alto que quebra o vidro? O que quebra o vidro é a ressonância que você falou. Não. Sobre A a pedra do frequência, a pedra do rim. Não é uma frequência alta que quebra ela? É porque de fora para dentro? Quebra lá, porque o que é o cálculo renal? A gente chama pedra. Não é pedra, é uma coisa que nasce lá nos rins da gente. Algumas pessoas leigas pensam que é uma pedra de verdade, né? Mas na realidade é uma singularidade que acontece lá, que incomoda, que dói, que tapa a uretra, que etc. Isso. Aquilo tem que ser quebrado. Antigamente era um corte, uma faca lá. Isso. O bisturi lá. Hoje você com esse feixe de ondas de alta frequência, você quebra esse cálculo. Sem precisar. Sem incisão. Elimina a cirurgia invasiva. Outro exemplo, a vesícula biliar, já ouviram falar, né? Sim. Às vezes você tem que tirar aquilo, quando dá uma crise, dói pra caramba. Aí você hoje, sabe como é que você faz isso? Você faz um pequeno furo e usa uma fibra óptica. Olha a fibra óptica. Vou falar logo a fibra óptica. Antigamente, quem é velho como Pode falar mais perto do quem microfone. é velho como eu, lembra que os postes eram carregados de uma montanha de fio de telefone. Tá certo? Hoje a fibra óptica, numa única fibra, carrega milhares de linhas telefônicas numa única fibra. Mas essa mesma fibra serve para 1000 coisas. Você pode fazer nessa vesícula biliar. Para tirar, você faz um furo, e isso faz uma sucção, e você limpa a sua vesícula, e você depois sai andando na calçada. Eu conheço 2 irmãos, um fez no método antigo, e o outro já fez no método moderno. Do antigo, ele fez uma cirurgia, passar 2 meses de recuperação. O outro, simplesmente com uma fibra óptica, foi lá e retirou essa tal vesícula que estava incomodando. Agora, voltando à sua pergunta, né? Vamos falar primeiro da tomografia e da ressonância, que são parecidos, né? Você precisa, hoje em dia, você quer ver o que tem dentro do seu corpo. Como é que você vê o que tem dentro do seu corpo? Com imagens. Então, a tomografia ou a ressonância é para fazer imageamento, tá certo? Você entra numa máquina,
com vários feixes, como se fossem olhos, e esses feixes entrando no seu corpo, e de uma certa maneira, há uma combinação para você ter uma imagem do seu corpo. Com essa imagem, a tomografia, se você quiser uma imagem maior, um órgão, tá certo? Você não sabe ainda qual é o problema, você pega uma escala maior. Se você já sabe que é no rio, o cálculo, você pega a ressonância. A tomografia é raio-x, alta frequência, né? Esse outro é uma frequência menor, com a ajuda de um campo magnético, tá certo? Então você faz a ressonância. E tem essa outra de ondas acústicas de alta frequência. É tudo, por isso que eu juntei tudo num pacote. São parecidos. A ressonância magnética foi descoberta por um físico lá em Boston. Voltei a Boston novamente. E o cara ganhou o prêmio Nobel de Física. O próprio raio-x, o cara que descobriu o raio-x, Röntgen, um alemão, ele não sabia o que era. Uma chapa fotográfica lá impressionada, ele disse, que diabo é isso que está impressionado aqui? Aí ele disse, tem uma radiação aqui. Quando a gente não sabe resolver uma equação, aliás, o x da equação é incógnita. Ele não sabia o que era, disse, vou chamar de x, depois eu boto um nome. Nunca mudou, o raio-x. Que o raio-x é alta frequência, aquele negócio da alta frequência das ondas acústicas que eu falei. Então, o raio-x é altíssima frequência. Então, o nosso corpo, o nosso tecido é transparente ao raio-x. Os ossos não. Então, se eu colocar um feixe de raio-x em você, lá na chapa fotográfica vai ser só seu esqueleto que vai aparecer. Sem a gordura. Os tecidos são transparentes. Se tiver alguma coisa quebrada, vai Sim. mostrar lá. Então, o raio-x... Quer dizer que o X é porque ele não sabia o que era. Não sabia o que era e na equação ele colocou como X. Uma coisa que eu não sei, eu chamo incógnita. Incógnita. Mas pegou tão bem que nunca mudou. Nunca mudou. E né? raio-x hoje é usado para entender a estrutura da matéria, Isso. a intimidade da matéria. Tem um trilhão de utilização nos laboratórios. Mas saindo da medicina, no dia a dia, na rua, onde é que a gente pode ver a física? Na sua frente, Paulão. O microfone é um campo de onda. A luz aqui é um campo de onda eletromagnética. Imagine que aqui, nessa ponta do meu dedo, está chegando onda eletromagnética de celular, de onda de frequência modulada, FM, toda onda curta, de televisão. Aqui onde a gente está, chegam 1.000 sinais de ondas eletromagnéticas. Aquela nave que passa aqui O celular, o próprio celular. Não tem uma nave, um laboratório espacial que está girando aí? Isso. Quando ele passa aqui, meu filho capta o sinal. O semáforo. O semáforo, aí se a velocidade da luz é tão grande que permite que não tenha engarrafamento por causa da luz. Se fosse usar a velocidade do som, aí tinha muito engarrafamento. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando tem o desfile, eles botam a banda no meio do bloco, não, como é que chama? Da escola de samba. Da escola de samba. Se botar lá no começo, o som chega atrasado. Lá no final, aí eles vão atravessar o samba. Uns estão dançando de um jeito e os outros dançando de outro. Para resolver esse problema, eles botam a bateria, né? Lá no centro da escola de samba. Não é legal? Isso aí? Olha então, só. A física, você abre os olhos, é física, a óptica, né? O som, tudo é física. Se você cair, é física. A geladeira, lá, a geladeira, pegando, se você vai cozinhar, um forno, um alto forno, Micro-ondas. Micro-onda, tá certo? É um tipo de onda que só interage com os alimentos, entendeu? É outra aplicação de física. Você mesmo descobriu agora. Uma senhora aplicação de física, o micro-onda, entendeu? Rafael Melo. Neto Laminha falando aqui sobre o assunto de vesícula, ele está dizendo aqui que a filha dele fez uma cirurgia há poucos dias, né, da vesícula biliar, mas ainda foi no método invasivo, né? O SUS ainda não tem esse procedimento que é como o senhor falou aí, da sucção. Se chama laparoscopia. Laparoscopia? Laparoscopia, enfiar lá um cartão. Professor Luciano,
Falou. Vamos aqui, peraí, Carlos. Pois não, Rafael. Professor, o senhor Dionísio Sueli pergunta aqui se o senhor aconselharia a população a aderir à vacina, dada a sua eficiência. Renan diz aqui que defendeu o SUS sempre e está aqui comentando essa pergunta de Dionísio Sueli. Se o senhor aconselharia, o senhor como cientista, como professor, né, que andou por vários mundos, acompanhar aí as revistas científicas... Se eu recomendo a vacina, é isso? Sim, dada a sua eficiência. Claro que eu recomendo. Quando eu era menino, as pessoas tinham o tétano na perna, tinha que cortar a perna. A tuberculose era um hospital separado lá, que ninguém podia passar nem na calçada. Verdade. Paralisia infantil. Alexander Fleming descobriu a penicilina e foi um benfeitor da humanidade. Resolveu o problema do tétano, da tuberculose, entendeu? E tantas outras endemias que existiam, né? Ninguém vê. A tuberculose hoje tem cura, sobretudo se pegar no começo, etc., o pulmão, etc., né? A vacina, o Oswaldo Cruz, na época da febre amarela, estudou no Instituto Pasteur em Paris, trouxe Manguinhos, quer dizer, um prédio lá para Manguinhos, na Fiocruz, e resolveu o problema da vacina no Brasil, da febre amarela. Carlos Chagas também, são grandes cientistas que o Brasil teve. O Brasil teve gente de altíssima qualidade, né? Essas vacinas são feitas por laboratórios de... A Pfizer, por exemplo, essa daí não estou fazendo... Pfizer, Moderna. Não estou fazendo propaganda da Pfizer, mas Sim, eu era claro, menino claro. e já via a distribuição de penicilina pela Pfizer. São laboratórios renomados, cientistas do mais alto calibre. Essas pessoas estão dedicando a vida delas para ajudar a resolver a vida das outras. Então, quando você tem 95% de eficácia, você pode dar um erro com você nos 5%. Agora, se você não se vacina, você vai ter que viver o resto da vida numa redoma, tá certo? Isolado, com não a pode ir na certeza que rua. ele vai E você vai ter 100% de chance de se contaminar. Porque uma hora, se você sai de casa, pega um ônibus, vai na escola, onde vai, você não pega a gripe. Esse Covid, se você não eliminar... Você tem Covid. Eu sou um exemplo disso. Eu peguei Covid, fiquei 5 dias na UTI e achava até que ia embora. Tal. É uma doença condenada. Eu quero, vou ser o primeiro, se eu puder, eu vou ser o primeiro da fila para me vacinar. E eu recomendo a todos, com toda a honestidade que eu tenho, eu recomendo a minha família, eu recomendo a meus amigos, eu recomendo a população. A vacina é uma redenção. Se você, quer dizer, e se você não estivesse vacinando, você está contribuindo para contaminar os outros. Então, nós temos a Moderna... De qualquer instituição, você recomenda, seja da China, não, porque tem a Coronavac, que eu ia falar todas essas agora. vacinas são testadas por revistas, por laboratórios. Não tem nenhuma... O Butantan tem mais de 100 anos. O Butantan, eu visitei o Butantan, aquilo lá é lindo no sentido científico, ciência pura, cientistas do mais alto quilate, do mais alto calibre. Nós podemos ter orgulho de ter o Butantan, de ter a Fiocruz, criada por Oswaldo Cruz. Apoiando esse gancho aí, em meio a tantas críticas que o Brasil sofre, mundo afora, discriminado às vezes, brasileiro, fora o futebol e a boa música, o Brasil tem mais coisa para a gente se orgulhar. Não, o Brasil, o brasileiro... Pois é, você falou agora do Butantan. Chego já. Eu vou dizer que o brasileiro é um povo forte. Quando eu morei em Boston e chegava, vinham pessoas do Brasil para arranjar um emprego, para ser pedreiro, lá em Boston. Eu almoçava com eles lá, né? Tinha aquelas setores de brasileiros, tal, e comida brasileira. E o pedreiro brasileiro era melhor do que o pedreiro americano. Por quê? Porque ele era carpinteiro, eletricista, pedreiro, ele fazia tudo, e o outro só sabia fazer uma coisa. Então, na realidade, o brasileiro, se você der a oportunidade, ele é bom, o brasileiro é bom. Agora, respondendo a sua pergunta, nós temos a Fiocruz, que eu acabei de falar, nós temos Instituto do Butantan. O Instituto Butantan de altíssimo nível, ciência de qualidade internacional, igual aos de fora. Não é à toa que se associou a Embraer, a Embrapa, tudo de ponta, né? O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica é de altíssimo nível, faz uma seleção
nacional para tirar 150 pessoas. De lá saiu a Embraer. A Embraer fabrica aviões. A Petrobras, por exemplo. Depois, deixa eu terminar a Embraer. A Embraer, ela fabrica aviões de qualidade, igual a Boeing, que queria se associar um outro dia, né? Sim, só que ela está na área, na escala regional. Se você pegar um avião da American Airlines, de Boston, de Nova York para Boston, você tem orgulho de ver lá no avião Embraer, tá certo? Eu fiz isso e eu me orgulhei. Por isso que eu disse antes que o japonês deve se orgulhar muito, porque todo lugar tem algum produto japonês, né? Então, a Embraer, que mais? A Embrapa, que cuida do agronegócio, é uma instituição de altíssimo nível, tá certo? Altíssimo nível. Nós somos fortíssimos no agronegócio. O Brasil é um celeiro do mundo hoje. E a Embrapa tem a seleção do o grão de qualidade. É a Embrapa que faz isso, entendeu? A Petrobras, nós temos o petróleo a 7 mil metros, estamos tendo o chamado famoso pré-sal, está a 7 mil metros debaixo da lâmina de água. Uma tecnologia própria desenvolvida pelos engenheiros brasileiros. Nós temos que ter orgulho da Petrobras, dos engenheiros brasileiros que fazem ciência, fazem tecnologia no mundo única. Então o brasileiro, a gente às vezes só sabe criticar, mas tem coisa boa no Brasil. O professor, muitos cientistas brasileiros, bons cientistas, estão deixando o Brasil por falta de apoio do governo? Não, eu não teria isso. Eu não teria isso, porque o Brasil, apesar de os percalços, ainda é muito forte. E isso aconteceu com a Venezuela. A Venezuela nadava em petróleo, era um dos 7 países mais ricos em petróleo, e não cuidou, não aplicou o dinheiro, e hoje não fabrica um botão. Entendeu? Quando o petróleo se acabar, aquilo se acaba junto. Os países árabes, alguns investiram maciçamente, tá certo? Em infraestrutura, em educação. Os Emirados Árabes é um exemplo, falei em Abu Dhabi. Outros lá vivem em guerra, gastando o dinheiro do petróleo. Quando o petróleo acabar, vamos voltar para a era do camelo. Aquilo lá tudo andava em camelo, você já leu isso? Sim, né? sim. Os beduínos, os famosos beduínos. Então, eles estão em cima de um mar de petróleo. Mas então, o Brasil não sofre desse... O petróleo acaba. Então, outra coisa, as energias renováveis chegaram. Tá certo? O Brasil não sofre desse mal de estar perdendo seus cientistas. Não está perdendo, não. O Brasil não está perdendo. Sempre muita gente vai embora, mas vem muita gente. O Brasil é muito forte. Desde que Cabral chegou aqui, que esse país é explorado, né, tal, mas continua firme. É forte demais e seu povo é muito forte. O Brasil é muito forte. Ninguém vai derrubar o Brasil. Professor, ninguém. A evolução do conhecimento, com o surgimento e desaparecimento das profissões. Algumas foram engolidas pela tecnologia, em contrapartida também foram criadas outras profissões. Deixa eu ver se eu entendi. Que relação? Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando sobre... A tecnologia... A pessoa às vezes se prepara para uma profissão e aquilo desaparece. É isso que você está perguntando. A tecnologia... Vai acompanhando, né? Absorveu a mão de obra. A mão de obra. Eu entendo o que você falou. Eu vou dar alguns exemplos, tá certo? Quando eu morava, andei pelo São Paulo tem a produção de cana, o primeiro produtor de cana-de-açúcar, né? Isso. Então, na época da colheita, hordas e hordas de gente para fazer a colheita. Aquilo acabou. Uma máquina trabalha com 100 pessoas. Com uma pessoa à frente da máquina. Uma pessoa lá cuidando da máquina. Cobrador de ônibus. Está desaparecendo. Cobrador de ônibus. Acho que já desapareceu, né? Caixa de banco. Um banco enorme com 2, 3 caixas. Nós temos esse em São Gonçalo da Maranta, a Coteminas, por exemplo. A Coteminas que você conhece. Tinha uma máquina que tinha várias máquinas, uma máquina que 30 homens tomavam conta da máquina. Hoje, um homem toma conta de 30 máquinas. Então, onde é que as pessoas estão arranjando emprego para não ficar parado? Dos aplicativos de automóveis, né? Uber, não sei o que, esses isso. Aí. Ou em cima de uma bicicleta entregando pizza, porque não tem outra coisa para fazer. Loja digital. Arriscando a vida. Loja virtual, né?
Loja, está acabando balconista de loja. Você compra hoje pela internet, mais barato. Isso. E recebe em casa. E recebe em casa. Os Correios, que eram uma marca, estão se acabando, porque não tem mais nada. Eu estou esperando um cartão na minha casa para 20 dias, o Correio não entrega. E quando eu era menino, o Correio era uma marca brasileira. Isso. Não estou aqui esculhambando o Correio, não. Estou dizendo que é a realidade, porque não existe mais carta. Você mandou carta? Eu mandei muita carta. Quando eu morei na Alemanha, eu me comunicava com a minha mãe por carta. Quando eu morei na Alemanha, não existia internet ainda. Eu estava engateando a internet, tinha um lá pela internet você envia um boleto. Eu morei lá na época, não era nem euro, era marco. Então Como? eu ia lá no telefone, gastava. Como aqui não tem nenhuma restrição à propaganda, aqui em off, antes de começar o programa, você falou que o Banco Itaú contratou uma aluna sua, de física, né? E aí eu pergunto, a física entrou na economia ou a economia entrou na física? Então posso falar de uma coisa, mas tenho tempo? Posso falar das correlações? Pode falar. Pronto. Aí isso é onde eu trabalho. Você tem um sinal irregular, um cardiograma, por exemplo. Não é um sinal irregular, frequência sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou a bolsa de valores, flutua, a bolsa de valores, o dólar sobe, desce, ou a própria bolsa de valores. Então, tem método, a física desenvolveu métodos poderosos, a mecânica estatística, que pode adivinhar o que vai acontecer no próximo passo, olhando esse sinal. Por exemplo, nós calculamos um expoente chamado expoente de Hurst, que ele varia entre 0 e 1. Se ele for meio, a informação precedente não ajuda a adivinhar o que vai acontecer na frente. Se ele estiver entre meio e 1, ele quer dizer o seguinte: o regime é persistente. Se estiver subindo, a tendência é subir. Se estiver descendo, a tendência é descer. E se estiver entre 0 e meio, é o contrário. Se estiver subindo, vai descer. Se estiver descendo, vai subir. Isso tudo probabilisticamente falando. Então, isso do jeito que a gente pode imaginar, que um coração sadio, o expoente de Hurst é entre 0 e meio. Porque a nossa frequência cardíaca tem um domínio. Ele não pode ser abaixo de uma frequência mínima, nem acima de uma frequência máxima. Tem um domínio de validade. Tá certo? Se você sair desse domínio, você tem um ataque cardíaco, uma fibrilação, se você não morrer logo, bota um marca-passo, etc., para se ajustar ao passo, né? Entendeu? Então, esses métodos podem ajudar a caracterizar um sujeito. Cada um tem um H na testa. Qual é o seu H? Se você é propenso ou não a ter um ataque cardíaco. Quando eu morava lá em Boston, a Mitsubishi queria patrocinar que a pessoa, sabendo do H, se a pessoa for suscetível a algum tipo de doença cardíaca, está ligado a uma central de ambulância, quando ele tivesse uma crise, passasse mal, e vinha uma ambulância correndo pegar a pessoa. A gente acha que é ficção, mas não é ficção. Isso pode ocorrer. Agora, esse mesmo método, eu posso aplicar furando a terra e medindo a porosidade, a resistividade das rochas. A terra é heterogênea. O petróleo está lá embebido numa espécie de esponja. Algumas pessoas podem pensar que é uma lagoa de petróleo. Ao contrário, são poros. Se você medir a porosidade da rocha, você vê a viabilidade de retirar o petróleo. Você faz um poço aqui injetor, joga a pressão, e aqui um poço coletor. Se esses poros se conectarem, a gente chama percolação, você é capaz de retirar o petróleo ou calcular a jazida, quanto tem de petróleo. E para que serve isso? Esse expoente de Hurst, num poço que dá petróleo, pode ser uma assinatura da geologia do terreno. Aquele H ali pode significar que se eu fizer um poço lá na Nigéria e tiver o mesmo H, opa, isso aqui vai ter petróleo também. Ou então, num sismograma, quem teve o privilégio de ver uma agulha, a terra treme o dia todo, com sismo de todos os tamanhos. Quando o sismo é grande, a gente chama terremoto. Tá certo? Então, eu posso usar essa mesma técnica num sismograma para tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo passo. No caso dos... É mais difícil no caso dos terremotos, porque é muito complicado. A gente sabe que
obedece em matemática, não vou entrar em detalhes, uma lei chamada lei de potência, o tamanho dos terremotos. O que isso quer dizer? Que é imprevisível calcular o tamanho do próximo terremoto. O tamanho de uma maré é fácil calcular. Agora, o tamanho de um terremoto, a lei de Gutenberg-Richter é uma lei de potência, que quer dizer o seguinte: passar de 5 para 6 não é aumentar 1, é aumentar 10 vezes. Quando você vê na televisão que um terremoto era 5, o outro é 6, o de 6 é 10 vezes maior do que o de 5, porque ele é expresso numa outra linguagem para que as pessoas possam entender. Muito bem. Na escala Richter. A Na economia escala na Richter. física, a física na economia. Ou seja, hoje esses métodos podem ser aplicados em biologia. Você pode estudar um nicho ecológico, tá certo? Esse sistema predador-presa, tá certo? Uma população de um nicho ecológico está equilibrada, não tem nem uma superpopulação de um animal daqueles. Então tem que ter cuidado com a interferência do homem, por exemplo. A gente aplica esses métodos aí também. Eu vou dar um exemplo: você sai de Natal para Recife, só vê cana-de-açúcar, né? Aí os passarinhos não comem cana-de-açúcar, vão embora. Aí vem os insetos. Quem come os insetos? Não tem quem come os insetos. O usineiro mete veneno. O veneno, quando chove, vai para o rio, vai para o mar, a gente vai comer os peixes. Então, através dessas técnicas, é recomendado que nas reservas, onde se planta a cana, tem que deixar uma reserva de mato. Você vê que aqui e lá tem uma reserva de mato. É a ciência que determina que, se não deixar, só vai ter inseto. O mato que é para ter Para equilibrar o predador-presa. o predador-presa, para equilibrar. Entendeu? Equilibrar a natureza. É o nicho ecológico, que é assim que funciona. Lá na África, você vê o leão comendo a zebra, não sei o quê, faz parte, é natural, senão tem uma superpopulação de zebra. Muito Entendeu? bem. Professor, eu queria perguntar ao senhor sobre qual é a sua linha de pesquisa, e se o senhor já criou algum produto, já patenteou. O senhor conseguiu nesses seus... Não, eu sou físico teórico, né? Em geral, quem patenteia são os físicos experimentais. Certo. Eu tenho trabalhado em todos os sistemas que eu falei aqui. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Teoria do caos. Vocês já viram falar? Não. Caos? Não, eu não. O caos diz o seguinte: o sistema é sensível a qualquer mudançazinha numa condição inicial. De 6 horas da tarde, se um ciclista cair, aí para aqui, daqui a pouco parou, engarrafou tudo. Então o sistema está sensível a uma pequena mudança. Ou então, um país que está com problemas financeiros, ele está com sensibilidade a qualquer mudança, qualquer condição inicial. Se uma autoridade para lá uma besteira, a bolsa daquele país cai. Bolsonaro. Ou Trump. Então, eu trabalho com os fractais. Vou dar um exemplo dos fractais aqui. Um ponto tem dimensão 0. Uma corda tem dimensão 1. O piso dessa sala tem dimensão 2. A casa toda tem dimensão 3. Mas Mandelbrot propôs que algumas coisas na natureza têm dimensão fracionária. Nem é 2, nem é 3. É 2,7. Foi uma loucura quando ele propôs, os matemáticos detestaram, etc. Muita gente. Mas a natureza exibiu. Vou dar um exemplo aqui. O nosso pulmão, se você pegar um pulmão e pegar as lâminas e espalhar aqui, ele dá 100 metros quadrados. O pulmão? Sim, um pulmão. Pulmão É humano. cheio de folhas. De Camadas, membranas. né? Nós fizemos, eu assisti isso abrindo um pulmão de cachorro lá em Boston, no hospital Professor? israelita lá. Professor, fala mais perto. Mais próximo do microfone. Sim, ok. Então, se você abrir um pulmão de uma pessoa, espalhar aqui, dá uns 100 metros quadrados, tipo 10 por 10, tá? Uma sala 10 por 10 dá 100 metros quadrados. Por que nós precisamos de uma coisa assim? É porque a difusão é um processo lento. Quando a gente respira, precisa de oxigênio para ir para o sangue, para levar para o cérebro, através dos alvéolos, certo? Sim. Então, como é um processo lento, tem que ter muita interação, tem que ter muita membrana. Agora, se você botasse isso numa dimensão 3, nós teríamos que ter um tórax desse tamanho, tipo um boi.
Tá certo? Então foi provado que a dimensão do pulmão é fracionária, é algo entre 2 e 3, 2,7, uma coisa assim, não estou lembrado do número. Mas eu tive o prazer e o privilégio de cruzar a rua para ir no hospital, nós físicos interagindo com os médicos, tá certo? Só para vocês terem ideia, eu publiquei um artigo com 4 médicos japoneses, que eles me mandaram os dados. Eu nunca conheci, nunca vi os caras na minha vida. Entendeu? Era só por correspondência. Desses temas que eu estou falando aqui para vocês. Tudo bem. É na física com a medicina, né? Rafael Melo. Eu acho, peraí, posso completar? Pode. Tá Hoje não interessante. existe mais um problema de um campo específico. Certo. Esse problema é de biologia, esse problema é de medicina, é de física, de economia. O diferente hoje é o método que você emprega. Então, por conta disso, essa interdisciplinaridade, existe centros chamados de sistemas complexos, como um que eu passei 2 vezes lá em Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, onde lá só tinha emprego permanente o Nobel Boric Ehrman, que até morreu o ano passado. Mas todos os outros pesquisadores ficaram 2 meses, 7 meses, 1 ano, etc., temporário. Agora era químico, matemático, economista, das mais áreas possíveis. Trocar ideia, porque quando troca ideia, o matemático ajuda o economista, o físico. Existe uma área chamada econofísica, que é economia com os modelos da física. Tá certo? Eu mesmo publiquei um artigo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu publiquei um artigo com um alemão chamado Dieter Stauffer, em economia, e a gente fez um trabalho de econofísica, modelo de física aplicado em problema de economia. É o que Samurai Gomes de Aguiar Brito diz aqui, ó. Existe uma área da física chamada econofísica, a física buscando soluções para a economia. Soluções para problemas na área de finanças. Muito bem. Diz aqui... Foi boa a palavra, porque eu quero falar nela também. Pode falar. Samurai foi minha aluna de doutorado há 2 anos atrás. Ela, quando terminou comigo, foi fazer pós-doutorado no Instituto Internacional que eu falei. Uma belíssima bolsa, num concurso internacional, não foi nacional, ela ganhou a bolsa. Tanto sucesso ela fez lá, e agora ela está estudando informação quântica, que é mecânica quântica pura. Tá certo? E através disso, os computadores que virão, vocês guardem isso que eu estou falando agora, vocês e a audiência toda, que no futuro os computadores vão ser quânticos, vão ter uma velocidade ultra maior do que os atuais e volume para guardar dados também. Então, como ela fez trabalhos publicando em revistas tipo Físico-Elétrica, que é uma das melhores do mundo, ultimamente, o Banco Itaú de São Paulo, ela publicou, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com ela, saiu na Folha de São Paulo, o Banco Itaú deve ter lido, convidou ela, hoje ela foi contratada pelo Banco Itaú por um super salário. Essa garota? Essa minha ex-aluna. Por isso que eu perguntei aqui, a física, a economia na física. Samurai Gomes. Ela vai ganhar um super salário. Aqui ao vivo, falou aqui agora. Vou mandar um abraço e ela vai para ela, trabalhar em casa. Um abraço e os parabéns, né? Exato, e parabenizá-la. Parabéns, Samurai, todo mundo está dando aqui. Ela vai trabalhar em casa e quando o Banco Itaú quiser ela lá, ela vai com todas as vantagens que é natural. Não é? Eu tenho uma amiga que mora, até tentei falar para ela que ia falar hoje, ela mora em São Francisco, amiga, na Califórnia. Ela largou a física, trabalha para uma instituição financeira, usando esses métodos que eu falei agora. Ela ganha $200 mil por ano, que nos Estados Unidos é um senhor salário. R$1 milhão. Entendeu? E assim, a física está trabalhando com biologia, está trabalhando com matemática, radiologia, Instituto de Radiologia pega físico. Não tem mais assim que você só trabalha, o físico só trabalha só em física. A ciência hoje é interdisciplinar. Felizmente, é uma coisa boa. Todo mundo interagir com todo mundo e cada um ajuda no que pode, né? Tá certo? O biólogo traz os dados, as informações, nós temos os métodos. E assim você ajuda a ciência a avançar. Rafael Melo, estamos chegando
aos minutos finais do programa, muito bom. Infelizmente, né, Paulo? Não é? Tá muito boa a entrevista aqui. Mandar um abraço pra Samura aí. Mandar um Samura abraço. também é muito bonita, viu? Se fosse daqui E dar especialista. corda ao professor Luciano, a gente ia amanhecer o dia aqui. Eu queria fazer ainda umas perguntas, mas ainda dá tempo, Paulo. Bem rapidinho, se o professor for sucinto, né? Se ele for sucinto, pode fazer. Eu queria perguntar ao senhor qual é a tendência da física no Brasil e no mundo para o senhor. O que é que vem aí de novidade, o que é que estão se estudando? E também o que é que o senhor acha da questão do governo brasileiro em desinvestir na ciência e negar a ciência para o povo, como a questão aí também da medicina, das vacinas, do conhecimento científico. Essas duas assuntos, se eu puder ser bem sucinto. Eu não sou político, né? Eu não quero me meter aqui com problemas com ninguém. Agora, Tudo bem. de um modo geral, Com o professor. eu acho que uma família, um município, um estado, um país que não investe em ciência vai trabalhar duro em benefício dos outros. Entendeu? Nós vamos fazer o trabalho braçal e enquanto os outros aqui. Qual é o celular brasileiro? Alguém tem aí um celular brasileiro? Qual o carro brasileiro? Qual a televisão brasileira? Entendeu? São feitos lá fora. Então, nós temos muito chão pela frente ainda. Nós temos... A melhor coisa que nós temos é o brasileiro. Em termos de tecnologia, o Brasil não avança, não é? Avança no passo lento, é preciso... Muito lento. No mundo, é preciso investir. Isso. Ninguém avança sem dinheiro. Isso. Tá certo? Você não gasta dinheiro com ciência. Você investe para ter o retorno. Se você Não é despesa, é investimento. se você quiser melhorar a vida do povo, você tem que investir em ciência. Um povo educado pode dizer sim ou não a uma intervenção externa. Tá entendendo? Até para isso a gente precisa ter um povo preparado. Para dizer isso para o nosso país, não. Isso sim, escolher os melhores. Eu só mando meus alunos para as melhores instituições do mundo. Eu não mando para uma instituição ruim. Você tem que... É melhor ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Entendeu? Sim. Essa é a minha... Eu quero ser... Sempre escolhi o melhor lugar para ir. Quando eu fui para Boston, não é à toa, eu escolhi a dedo. Eu não vou ser o bam de Boston, mas eu vou aproveitar o bam que é Boston. Sim. Muito bem. Essa é a minha teoria. Muito efetiva, pelo jeito, né? Carlinhos Graxa, estamos chegando. Ele falou desse uma tendência da física. Sim. Qual é? Daqui para Sim, frente. a física, a tendência da física é essa de interagir todo mundo com todo mundo. Tá certo? Tanto é que a minha área atual se chama rede complexa. Tá certo? Da rede complexa, você, por exemplo, a internet. A internet é uma rede complexa. Por quê? Porque alguns sítios, tipo o Google, é muito conectado. Outros são poucos conectados. A rede de aeroportos. Alguns aeroportos são muito conectados, outros pouco conectados. Então, você, através dessas técnicas, você pode ver que tudo é rede. Você pode estudar a rede de aeroporto, a internet é uma rede, a terrorista é uma rede, quando você vai aplicar uma vacina é uma rede. Não adianta você dizer, eu cobri 95% do território nacional. Se você não pegar esses lugares conectados, chamados polos, ou hubs em inglês, você volta tudo novamente. Por exemplo, Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do país. Se você não tiver cuidado com Feira de Santana, eu vacinei 95% da população brasileira. Se você não vacinou os polos, você não fez nada, porque volta tudo. Então, o conhecimento serve para tudo. Conhecer essa área tem 1000 aplicações, que é o que eu estou fazendo agora. Mas respondendo mais geralmente a sua pergunta, hoje a internet facilitou demais. Hoje, meus primeiros artigos mandava no envelope, ia no navio. Então, hoje você manda um artigo, ele pode ser rejeitado no mesmo dia, ou aceito no mesmo dia. É verdade. Então, é muito fácil. Eu mandei um artigo, tem uma coisa que você
bota seus artigos, o mundo todo vê. Na mesma hora você recebe interesse das pessoas. O mundo ficou pequeno. Outra rede que eu poderia falar, rede de conhecidos. Você está numa fila, e começa a conversar, e diz, você é parente fulano. O mundo é pequeno. Na realidade, o mundo é pequeno. A distância das pessoas, em média, é 6. A minha distância para a governadora, eu conheço você conhece ela, é 2. A minha distância para um seringueiro do Alto Xingu é 15, 16, porque precisa de conhecido em Mas a média é 6. Chegar a ele. Agora, a média é 6. A internet também é muito pequeno. O mundo ficou pequeno. Está entendendo? Não só por causa dos aviões, os aeroportos, por todo canto tem aeroporto, por causa da internet, porque as pessoas hoje, a interação, na época do Carlos Chagas, você tinha que ir no navio, um mês, 2 meses para chegar na Europa, para voltar. Hoje é online. Essa coisa do ensino remoto veio para ficar. Olha aqui. Nós estamos aqui num estúdio de altíssima tecnologia, através da rede internet, de uma dessas redes sociais, você está atingindo o mundo inteiro. O mundo todo. Pode ter uma pessoa agora lá no Japão assistindo a gente. Isso é importante. Isso é importante. Paulão, vamos deixar a história da Suíça para outra oportunidade, né, Paulo? Sim. Mas eu não podia não dar esse exemplo, é rapidinho. Pode ser. Posso dar esse exemplo? Pode dar, Paulo. É rapidinho. O que ele falou aí, uma vez eu estava na época na nevasca, lá na Suíça, depois que eu almocei, eu olhei, os caras tinham umas frutas maravilhosas. Aí eu digo, onde com essa neve toda esses caras trazem essas frutas? Eu almocei, cruzei a rua, vi que um Rolex custa $10.000. 10.000 francos suíços. Aí eu digo, está explicado. Um Rolex eles compram um trem de banana. Da melhor qualidade, né? Nós temos cacau e temos café. O café famoso do mundo é o italiano, o chocolate famoso é o suíço. Sem plantar nada. Eles são famosos com o café e o cacau do Brasil. Dos outros. Onde está a explicação? Conhecimento. Quem tem conhecimento tem tudo. Então, a escravatura hoje, antigamente a escravatura era a força física, faz força física, né? A escravatura hoje é a informação, é o conhecimento. Quem tiver conhecimento domina. Quem não tiver conhecimento, eu estive dominado. Eu estive em Cancún, no México, no Hotel Hyatt lá, os melhores empregos são dos americanos. Os mexicanos, infelizmente, estavam lá com os piores empregos. Por quê? Porque os americanos dominam, têm um conhecimento, e os mexicanos ainda acham bom, porque tem emprego. Mas você ficaria feliz de ver os melhores empregos são dos americanos? Os hotéis emendam um no outro, tá certo? Para não deixar os caras ir para a praia. Você quer isso na sua nação? De onde surgiu isso? Porque a nação forte domina a mais fraca. Entendeu? Ou a gente muda, como os japoneses mudaram, chamado tigres asiáticos. A Coreia investiu pesado, Coreia do Sul, em educação, e hoje é uma superpotência industrial. Entendeu? O próprio Japão. A China abandonou aquela coisa lá, que não queria saber de capitalismo, não sei o quê, quem trabalhar mais. Eu estive em Pequim, e lá os chineses trabalhando 14 horas por dia, mas ganha pelas 14 horas. A China saiu da bicicleta para a Ferrari, um trânsito horroroso, porque em 20 anos os caras ficaram ricos. Entendeu? Porque eu vou para os lugares, eu abro os olhos, eu fico vendo, não vou só na muralha da China, eu fico vendo como aquilo funciona. Entendeu? Ficaram ricos do dia para a noite os chineses. Por quê? Como? Qual a explicação? Foi trabalho, educação. Então, eu me dirijo agora aos gestores e aos jovens para dizer que ou vocês correm atrás da educação hoje. São Gonçalo, comparado com a minha época, São Gonçalo hoje tem uma senadora, tem um deputado federal, tem um secretário de Estado, tem um prefeito qualificado,
que o povo reconduziu. Não é Luciano que está dizendo, foi o povo que o reconduziu, um homem trabalhador. Então, eu acho até que nós vivemos um momento ímpar no nosso município. São Gonçalo E por que não? Eu posso até ajudar, porque esse pessoal não vai ao UEPRN para lá com o doutor Daniel Diniz. E São Gonçalo, que é a 4ª arrecadação do Estado, contribui com esse Estado muito, porque não traz algo da UEPRN aqui para dentro, como tem nos outros municípios. Aproveitando esse seu toque aí, esse seu momento aí, o prefeito Paulinho, quando esteve aqui após a eleição, ele falou, antes da eleição, que o Centro de Pediatria de São Gonçalo, que é aqui, em frente aqui ao nosso estúdio, poderá ser uma residência médica. Parabéns, né? Parabéns. É um avanço. Parabéns para o gestor. Também aqui. Jaime, antes de Paulinho, foi um cara que começou tudo aqui, né? Eu tenho o maior respeito e admiração por ele, né? Independente de política. Eu voto em quem eu quero, eu não sou preso a ninguém. Mas eu sei reconhecer o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Eu não estou falando aqui politicamente, estou falando o que eu vejo, o que eu vi, entendeu? E vale mais do que se eu estivesse falando politicamente. Estamos chegando a quantos minutos, Bruno? Nós chegamos a 1 hora e 36 minutos. 1 hora aí? 36 minutos. 36 minutos. Já estouramos em muito tempo. Rafael Melo, sua participação para a gente encerrar, Paulão, vou encerrar a minha participação, daqui os outros alunos para a Diva, né? Daqui parabenizando o programa. Muitos comentários aqui, Paulão, tá parabenizando a entrevista de hoje, professor Luciano Rodrigues, aqui de Sueli, Paulo Fulco, Samuraí, né? Samuraí Gomes, estava no professor, os filhos do professor também estiveram aqui na live, Dedé Azevedo, mando um abraço para o professor Luciano Rodrigues, Anderson Brito, filho da professora Iaponira Peixoto. Anderson? Sim, você conhece ele. Sobrinho do Luciano. Meu xará, depois dele só eu. Diz que ele é um orgulho e uma bela referência para nós, né? José Irã, aqui ainda com a gente. Irã disse que o programa de muita categoria e conhecimento em tudo. Disse que o programa de hoje foi excelente. Amou a relação, né, que ele fez aí com a questão da física. E quero agradecer a vocês aqui pela participação, dizer ao professor Luciano que eu já ouvi falar muito dele. E quero parabenizar o senhor pela sua história, pela sua luta, né, pela sua trajetória na educação, na academia, né? O senhor é um motivo de muito orgulho para nós, são gonçalenses. Não tenha nem dúvida sobre isso. Para onde quer que o senhor vá, para a França, para o MIT, para Massachusetts, para a China, o senhor está representando a nossa cidade, o nosso estado, e a sua geração e a nossa geração também, né? Que mostra que quem quer vencer na vida vai estudar a produção. A produção quer ir embora, Paulão. Vai vencer na vida através do estudo. Isso é muito, muito gratificante para a gente. E eu parabenizo o senhor pela sua história. Eu agradeço todos esses comentários, fico feliz, fico lisonjeado, claro, é natural. Mas eu penso que o que eu quero, se eu conseguir que um jovem se inspire no meu exemplo e melhore a vida dele, e da sua família, do nosso município, eu já posso morrer sossegado. Eu recebi muito das pessoas, muitas pessoas me ajudaram. Eu tenho a obrigação agora de ajudar as pessoas, porque eu fui muito ajudado. Quero aproveitar e agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que se a gente tivesse mais 1 hora e meia, era 1 hora e meia conversando muito a respeito do senhor e da física, né? Muito interessante. Muito interessante. Eu me deliciei em todos os momentos aqui, não vou mentir, como diz Jefinho da mídia. Mas estamos chegando, infelizmente, ao final do programa, e o bom é encerrar com o gostinho de quero mais, né? Mas coloco mais uma vez os nossos microfones à sua disposição para as suas considerações finais. Desde já agradecemos imensamente a sua participação. Eu aqui agradeço, eu fiquei feliz pelo convite e fiquei feliz aqui. Vocês, se eu agradei, é porque vocês conseguiram extrair do que eu poderia dar, vocês jornalistas aqui de qualidade, tiveram o feeling através
das minhas palavras, consegui extrair o que é importante, que possa levar uma mensagem que seja útil para as pessoas. Não só que seja gostoso, mas que alguém se inspire e veja que se eu, quando saí do Uruaçu com 10 anos, quando não existia nada, e, no certo sentido, tive algum sucesso na vida, hoje, com o polo do saber, com as coisas que esses nossos gestores podem trazer, geral, né? A infraestrutura em geral, com a internet moderna, com o aeroporto internacional, com tanta coisa que eu não tive. Se naquela época, andando em cima de caminhão de tijolo, eu fui a algum lugar, o jovem de hoje é só querer, entendeu? Eu costumo dizer que a gente tem que buscar o talento onde ele está. Não quero mais ver talentos perdidos. Como diz Carlos, na música, no futebol, tem os caminhos rápidos. Um ano o cara estoura. Em ciência é um processo lento, 20 anos, tal. Por isso que às vezes as pessoas não têm a paciência. Tem que ter vocação, tem que gostar, tem que se dedicar. Às vezes sacrifica até a vida pessoal. Passei minha vida no meio do mundo, como vocês viram aí, sacrificando. Às vezes as pessoas dizem: você está na Alemanha, você está na França. Eu fui para lá para trabalhar, não fui para a Galeria Lafayette em Paris. Então, quando Neymar foi contratado, ele tem que jogar bola. Quando eu fui aceito numa instituição de qualidade na França, na Alemanha, o cara me dá um office, um escritório, todas as condições, mas ele espera que eu vá para lá produzir alguma ciência, alguma tem que render, coisa. né? E modéstia à parte, esse amigo de vocês, eu devo dizer, eu não posso esconder de você, que por onde eu andei, o Uruaçu deixou um rastro positivo. Uruaçu e Jacaraú, né? Uruaçu e Jacaraú, porque eu sou de Uruaçu e de Jacaraú, e eu espero que isso sirva de exemplo, principalmente para a juventude, tá certo? Que dá tempo a jogar bola, dá tempo a namorar, dá tempo a tudo, mas você não pode descuidar do seu futuro. Você não é sozinho no mundo, você, a sua família, o seu pai que às vezes não teve condições, faz tudo para você ir para frente. Você tem que aproveitar, você tem a obrigação de fazer o melhor, porque você está ajudando a sua cidade, o seu estado, ao seu país. Obrigado. Obrigado a todos senhor. vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. O prazer foi todo nosso. Carlinhos Graxa, depois das palavras de Rafael Melo, as considerações de Luciano, acertamos de novo, né? Eu que pergunto a você ficou agora despreocupado? Hã? Você ficou despreocupado? Não, agora... Despreocupado, né? Mas eu queria, além de agradecer a Luciana aqui pela entrevistar um cientista, um físico, para onde danado eu ia. Se for cientista político, né, Paulo? Eu tive que pedir auxílio, né, meu amigo? Mas fala fácil, fala a língua do povo, né, daqui de São Gonçalo. Só um registro que a gente passou aqui despercebido. Luciano adora São Gonçalo, todo final de semana está aqui, né? Ele, inclusive, esteve presente lá em Roma, na santificação dos mártires de Uruaçu, como única pessoa de Uruaçu que estava lá presente, né? Acompanhou aqui a comitiva, com o Jaime Galado, com o Paulinho, com o governador, né? Com o Padre Murilo, tudo. O senhor esteve lá, né? Obrigado aí pela presença. Pago com o meu dinheiro. Isso, pago com recursos particular, lógico. Próprio. Diga-se de passagem, né? Na verdade, ele é o Marte de Uruaçu da educação, né? Vamos dizer assim. Agradecer a atenção, né? A gente sabe o tempo dele que é corrido, mas quando a gente fez o convite, ele de pronto aceitou. E obrigado, Luciano, aqui pela luz que você dá à educação de São Gonçalo e de todo o Brasil. Estamos sendo vistos agora pelo mundo inteiro. Só agradecer a sua presença. E Paulão aí vai decidir como diretor-geral se vai ter Luciano parte 2. Vai, com certeza, a missão. Tem o Lanzinho aí, Lázaro? Tem também. Mas nós vamos encerrar com duas chamadinhas, que é o programa de amanhã, com a primeira-dama... Hein? Mas aqui eu vou ler aqui, Paulo, a primeira-dama até acabou de postar aqui na sua rede social há 2 horas que amanhã estará aqui conosco. Isso. No programa Conversa Afinada, já está convidando a todo mundo que puder participar amanhã. 19 horas. Primeira-dama, Terezinha Maia, né? Ex-secretária e ex-vice-prefeita da São Fernando. Suplente de deputado estadual.
das sessões 2018. Está aqui Isso. conosco amanhã, pela primeira vez, participando da live de A Paulão partir também. das 7 horas da noite. Exatamente, Paulão Chesney. Já está comunicado. E agradecer a todos que estiveram conosco até agora, renovando o convite para estarmos juntos amanhã, eu, Carlinhos Graxa, Rafael Melo, entrevistando a primeira-dama do município, Terezinha Maia, 7 horas da noite. Agradecer a Bruno Aleph e agradecer a todos os amigos que estão sempre conosco a partir das 7 horas da noite, nessa mesma página Conversa Afinada /Facebook, ou Facebook Conversa Afinada, que é a nossa página que transmitimos o nosso programa. Vamos encerrar com a campanha do Garoto Lázaro do bairro do Golandim. Me queira bem, porque não custa nada, absolutamente nada, a ninguém. Eu sou Paulão do Bem, nos encontraremos amanhã mais uma vez. Forte abraço, boa noite e até lá. Campanha beneficente em prol do garoto Lázaro. Lázaro é morador do bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante, e necessita de uma cadeira de rodas especial. E o programa Conversa Afinada está enganjado nesta luta da sua família. E para isto, pede a você, deposite, ajude, contribua com qualquer valor. Caixa Econômica Federal, agência 3470, operação 013, conta 13.932, dígito 3, em nome da senhora sua mãe, Maria Lúcia dos Santos. Se você se sentiu tocado para ajudar o garoto Lázaro, não deixe para depois. Faça a sua parte. Muito obrigado. Que Deus abençoe a você. Programa de live Conversa Afinada, com Paulão do Bem convidados. O seu programa de informações, entrevista e entretenimento, de segunda a sexta. Sigam nossas redes sociais.